Então, boa noite, né, pessoal? Todo mundo vê a tela aí? Estão conseguindo ver a tela? Os slides? A gente parou nessa tag aí, não foi? Na tag de parágrafo, certo? Então, a tag P, todo mundo consegue ver, me ouvir direitinho? Sim, professor. Tá Dá para ouvindo? ver, sim. Dá pra ver, né? Então, certo. Então, continuando. Então, a gente parou nessa tag P. A tag P representa um parágrafo, certo? Então, a gente usa para agrupar conteúdos relacionados de qualquer tipo. Então, tem um exemplo aí, ó. Deixa eu pegar esse exemplo aqui e colocar no HTML que a gente tinha feito antes, certo? Então, tá aqui, ó. Deixa eu até diminuir um pouco aqui. Para poder ver as mensagens de vocês. Pronto. Então, vou pegar esse texto que está aqui no slide e vou colocar lá, certo? Então, o abre P e fecha P é para definir parágrafo, certo? Então, tá aqui, ó, gente. Parágrafo do texto. Vou salvar aqui e vou abrir no navegador, certo? Abrir o arquivo aqui, está em desktop, teste.html. Então tá aqui, ó. Ontem, este primeiro parágrafo do texto, escrito várias vezes, é um parágrafo e esse aqui é outro parágrafo, certo? Então, você vê que ele tem uma quebra de linha aqui entre um e outro, certo? Embora aqui o texto, ó, ele esteja todo coladinho, ó. O texto está todo junto, um do outro, mas tem uma quebra, um parágrafo entre um texto e outro, certo? E esse parágrafo é dado pela tag P. Abre P, fecha P, tá? No conteúdo do parágrafo, tá certo? Isso aí não tem nem muito o que dizer. Continuando aqui. Deixa eu ver se alguém entrou aqui. Pronto. Então, continuando aqui a tag. Temos finalmente o link, certo? Que é a tag A. Abre A, fecha A. Então, ele cria uma interligação nas páginas web. Na página web, arquivos, endereços de e-mails, ligações na mesma página ou endereço na URL. Então, por exemplo, se você quiser adicionar um link para um site, você pode colocar o A, href, por exemplo, entre aspas, um endereço de um outro site. Por exemplo, https www.ifpe.edu.br, fecha aspas aqui entre um atributo, né, href, e bota o nome IFPE. Então você está criando um link para o site do IFPE, certo? A mesma coisa, você pode criar um endereço para um e-mail, por exemplo. Você bota o atributo href igual, abre aspas, mail to, dois pontos, o e-mail que você quer, fecha aspas, fechou o sinal de maior aqui, e-mail e fechou o A, certo? Então aqui você está criando um link que aponta para o endereço de e-mail, certo? Ele vai abrir um cliente de e-mail ou um navegador para poder enviar o e-mail para você, certo? E você também pode colocar para fazer uma referência de um telefone. Você bota o href com tel, dois pontos e o número do telefone, mais o número do telefone, e ele vai virar uma referência para o número de telefone, certo? E é assim, gente, que a gente faz referência para outro documento. Camila até perguntou na aula passada, como é que eu faço para abrir um outro site, uma outra página? Você pode usar um hiperlink para poder fazer isso. Hiperlink ou link, certo? São sinônimos. Você pode criar um link para isso, certo? E a gente usa esse aqui, o A, para criar links para fazer isso. Vamos criar um link para vocês verem aqui? Vou criar um igualzinho esse aqui, ó. Vou lá no meu teste lá, na minha página, e vou botar aqui, ó. Vou salvar. Aí, ó. Vou abrir. Tá aqui, ó. IFPE. Quando eu clicar nele, ele vai abrir o site do IFPE. Então, ó, quando eu clicar nele, ele abre para mim o site do IFPE.
certo? E é assim que eu crio, do mesmo jeito que eu estou acessando um site externo, eu posso criar um link para um documento do próprio site que eu estou criando, certo? Um outro documento do meu site. Ou até uma outra porção do mesmo documento, por exemplo. Eu posso criar aqui para abrir outra porção do documento, do mesmo documento, posso sim. Certo? Ele abre em outra posição do mesmo documento. Certo? Dúvidas até agora, gente? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Não? Vamos seguindo. Segue o jogo. O IMG, gente, ele faz para você fazer uma inserção de uma imagem do documento HTML, certo? Então, lembrando que a tag IMG não tem fechamento, é só uma tag só, é uma tag de abertura e não tem fechamento. Então você bota a tag IMG com o atributo src igual o nome do arquivo que você quer e é uma boa prática a gente botar esse alt aqui para explicar que é uma flow, para explicar do que se trata a imagem, certo? Não coloque só o atributo que é o nome do arquivo, coloque também o alt, certo? Para identificar o que é aquilo que ele está carregando, certo? Vamos pegar uma imagem aqui qualquer. Eu vou pegar uma imagem aqui do Google mesmo. Deixa eu botar aqui uma flow mesmo. Professor, Opa! você pode repetir essa parte, por favor? Eu me desatentei. Do IMG? Isso. Pronto. Então, a gente usa a tag IMG para adicionar uma flow, uma imagem, desculpe. Uma imagem qualquer no meu documento HTML, certo? Lembrando que não tem fechamento, ó. É só IMG, abrir o IMG e não tem fechamento, ó. Eu boto o sinal de menor IMG e o sinal de maior fechando. E como atributo, no caso atributo src, eu vou especificar qual é o nome do arquivo que eu quero que ele carregue aquela imagem, certo? Lembrando que, normalmente, eu só basta botar o img src para ele carregar a imagem, mas é uma boa prática eu colocar o alt para especificar, para explicar o que é aquela imagem, certo? Também eu tenho outro atributo chamado alt, que serve para explicar do que se trata aquela imagem. Então, a gente coloca o src e coloca o alt também. Eu vou fazer na prática aqui para você ver, certo? Luciano pergunta, tá gravando? Tá gravando sim, Luciano. Assim que terminar aqui, eu vou disponibilizar o link, tá certo? Oi? Professor, e ele identifica todos os formatos de imagem, tipo PNG, JPG, Sim. por aí vai? Sim. A maioria dos Isso, ele formatos pega? de imagem, quem identifica isso é o navegador. Então, se você pergunta JPG, PNG, BMP, os formatos de arquivo mais comuns, o browser identifica. Ele identifica automaticamente, já carrega e já exibe, certo? Então, deixa eu procurar aqui só uma imagem para a gente fazer o teste, GIF, certo? ele pega? Oi? GIF, ele pega? Pega GIF também. Vou pegar essa daqui. Arranjo lindo de papel. Então tá aqui, gente. Deixa eu pegar esse arquivo aqui. Tá aqui. E vou botar no desktop. Vou renomear ele para arranjo.jpg e vou carregar ele, certo? Então tá aqui, ó. Vou abrir meu VS Code. Então vou colocar aqui, ó. Abre img. Deixa eu ver se eu dou complementation. Img. Ó, vê que bacana. O próprio VS Code já ajuda você. Se eu digitar aqui, ó, img e der um tab, olha o que ele faz para mim. Ele já completa com o CRC e com o alt para eu completar. Então o CRC é arranjo.jpg, ele já mostra para mim. E o meu alt vai ser o quê? Vai ser um arranjo de flores. Certo? Vou salvar aqui
e vou dar um recarregar na página. Então, ó, recarregando a página, ele mostra para mim o arranjo, tá? Ele tá grande desse jeito aqui porque a imagem é grande mesmo, certo? Aí no caso eu teria que, para mostrar um arranjo menor, eu teria que reduzir essa imagem. Deixa eu ver se tem como eu pegar já a imagem menor. Professor, mas não tem como reduzir, né, no código? Se tem como reduzir no código, boa pergunta, viu? Olha, mesmo que tenha, eu não recomendo. Vou explicar por quê. Porque quando você bota uma imagem grande desse jeito, ele vai baixar pela rede uma imagem desse tamanho. Essa imagem tá bem grande. Ela tá com 1 MB, quase 2 MB de tamanho. Deixa eu ver aqui o tamanho dela. Ela, se não me engano, está com quase 2 MB de tamanho. Pronto, está com quase 2 MB de tamanho. Então, mesmo que você reduza no código, ele vai transportar 2 MB de imagem. E isso não é recomendado. Então, o recomendado é você colocar já o tamanho correto que você quer exibir na própria imagem. O que é que você faria? Você usaria um programa editor de imagem para reduzir o tamanho dessa imagem para que ele fique no tamanho correto. Deu para entender aí, Camila? O problema? Deu sim. Certo? Então coloque sempre a imagem do tamanho ideal dela. Senão você vai transportar 2 MB. Isso é um problema seríssimo. Por exemplo, principalmente se você tiver um site que tenha muita visualização. Porque aí você vai estar sobrecarregando a sua rede. Então você, para diminuir a sobrecarga de rede, coloque a imagem de acordo com o tamanho ideal dela. Certo? Deixa eu ver se eu consigo diminuir ela por aqui. File. Adjust size. Pronto, quero por 800 por 533. Pronto, já diminuí e vou dar um recarregar. Ainda está grande. Deixa eu botar um menor ainda. Um tamanho menor. Ó, mas já diminuiu o tamanho da imagem, ó. A imagem que era 1 MB já foi para 94K. Olha que diferença. A diferença é absurda, gente. Diminuiu mais de 10 vezes. Ora, 10 vezes. Diminuiu mais de 20 vezes o tamanho, certo? Então deixa eu ver aqui para diminuir ainda mais. Adjust size. Vou botar uns 400. Pronto. Agora vai mostrar melhor. Pronto. Então tá aqui as imagens, certo? Tá aqui você carregando aqui a sua imagem, certo? Alguma dúvida, gente? É facinho, carregar a imagem não tem problema não. Ô professor, no SRC dessa tag, tem como colocar, em vez da imagem baixada, tem como colocar um link de uma imagem, né? Tem como colocar um link de uma imagem? Tem. Mas muito cuidado com isso. Isso é recomendado? Não é recomendado. Por quê? Motivo muito simples. Se o cara mudar o link lá, a imagem do teu site muda. Você concorda comigo? Faz sentido. Aí imagina a seguinte situação. Imagina a seguinte situação. Tu coloca um link para uma imagem de outro cara. Aí o cara fica sabendo que tu tá carregando as imagens dele. Para ele isso é ruim. Por quê? Porque tá sobrecarregando a rede dele. Você tá carregando, trazendo imagens do site dele, tá sobrecarregando a rede dele. Aí ele fala assim, vou aprontar uma com você. Aí ele pega uma imagem dessa e bota uma pornografia. O que é que vai mostrar no teu site? Pornografia. Deu para entender aí o problema? Se o dono do site for o Rafael, vixi. Pois é. Pois é, exatamente. Pois é. Isso já aconteceu, viu, gente? Já aconteceu muito. A pessoa bota um link aqui, em vez de uma imagem, a própria imagem, aí o cara do outro lado faz, vou mudar a imagem tudinho, vou botar uma imagem que não, indevida, aí bota a imagem indevida, aí carrega lá no site do cara, o cara fica, olha o que acontece com o cara. O cara pode ser até demitido por causa disso. Certo? Mas eu botei link lá e o cara
mudou as imagens lá. Ninguém quer saber disso não, amigo. O problema foi seu, foi você que fez coisa errada. Certo? Então, o recomendado que eu dou sempre é: baixe as imagens e coloque a imagem, o arquivo de imagem no CRC do seu site. Certo? Não bote links, bote o CRC da imagem, do próprio arquivo. Certo? Perfeito, gente? Vamos continuando aqui. Dúvidas? Deixa eu ver se tem alguma dúvida até agora aqui. Imagina se o dono do link for Rafael. Vai ser colocar uma imagem diferenciada no seu site. É exatamente. O cara muda na malícia. Exatamente, Carolina. Rafael pergunta aqui. Pra gente que tá começando, vale a pena escrever na mão essas tags feitas a gente fez com Java? Ou é tranquilo porque ele não vai ser literalmente cobrado assim em prova? Vou cobrar as tags em prova, viu, Rafael? Como eu disse antes, em prova eu vou dar umas especificações de um site e você vai montar as tags pra mim. Então é melhor para escrever, para decorar, para aprender, né, Rafael? É bom para aprender. Certo? Mas vamos lá. Vamos passar para a próxima. Aí a tag UL, ela representa uma lista de ordenação numérica e as suas posições são irrelevantes. No caso, é uma lista desordenada. São exibidos como um marcador que pode ter várias formas, como um ponto, um círculo ou um quadrado. O atributo type modifica o tipo de marcador. Ou posso usar o CSS para mudar esse tipo de marcador, certo? A gente vai ver isso mais para frente, se você quiser mudar o tipo de marcador. Então a gente tem o type point, indica um ponto, que é o padrão. O circle indica um círculo. E o square indica um quadrado, certo? Então a gente tem como exemplo aí uma lista, on-the-road list, que é uma lista não ordenada, certo? Que eu boto esse LI significa list item, que é um item da lista, certo? Então a gente tem laranja, banana e uva, ele vai mostrar do jeito que tá aqui, ó, laranja, banana e uva. Vou dar um Ctrl C e Ctrl V só para vocês verem lá na página, certo? Então tá aqui, ó. Só um minutinho que acabou a bateria do meu teclado, eu vou colocar um cabo aqui. Que hora para acabar a bateria, né? Pronto. Opa. Deixa eu pegar aqui. Então tá aqui, ó. Nenhum teclado quer trabalhar mais. Quer? É porque faz tempo que eu carreguei. Então tá aqui, ó. A lista, ó. Laranja, banana, uva. Certo? A gente vai ver mais pra frente que esse on-the-road list aí também é muito utilizado pra gente fazer menu. Opa! Que é muito usado para a gente fazer menu, certo? Aí a gente usa o CSS para formatar ele para fazer um menuzinho. Aí você pode ver, a gente pode ver isso mais para frente. Alguém aí tá com o microfone aí aberto aí? Eu vou... Eita, professor, que mancada. Beleza, Arthur. Acontece, gente, acontece. Coisas normais, acontecem. Acontecem nas melhores famílias. Mas vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos lá. Acontece, mas vamos lá. Então, beleza. Então, como eu coloquei aqui, ó,
O L representa um item, né? Em inglês é item, que faz parte de uma lista. Deve estar contido no elemento pai, ou numa lista ordenada, que é o OL, ou uma lista desordenada, o L. Ou um menu, tá? No caso, menu aqui. E representa uma única entidade dessa lista, certo? Eu podia mudar até o type aqui para vocês verem que tem vários tipos de types, né? Deixa eu mudar o type aqui. Beleza, César, fica à vontade, viu? Tem aqui o type aqui, ó. Eu vou botar o type para ser um square, um quadrado. Certo? Se eu carregar a página aqui, veja que trocou de bolinha para quadrado, ó. Vocês conseguem ver aqui? Gente. Ontem laranja, banana, uva, ele botou, em vez de uma bolinha, botou um quadrado. E eu vou mudar agora para circle. Circle. Tá aqui, ó. Aí ele mostra um círculo em branco. Certo? Estão vendo aí, gente? Em vez de ser o padrão. Aí o padrão é uma bola preta pintada, né? Sim, eu tô vendo. Pois é. Vamos passar agora para o... Como é uma lista ordenada. É a mesma coisa, só que ele vai ordenar. Vou botar os números 1, 2, 3, certo? E eu tenho vários tipos de type. O type indica letras minúsculas. O A indica uma letra maiúscula. O I indica um algoritmo romano minúsculo. O I maiúsculo indica o algoritmo romano maiúsculos. E o 1 indica números, que é o padrão, certo? Então tá aqui, ó. Mesma coisa. Se eu vim aqui no site aqui, na página, 1, 2, 3. Então se eu carregar aqui, ó, mostrou 1, 2, 3, que é o padrão. Agora eu posso botar um type, por exemplo, eu posso pegar o type dele aqui e fazer assim, ó, type igual a um A maiúsculo. Aí o que é que ele vai mostrar, ó? Mostrou a mesma coisa, só que com ABC sendo letras maiúsculas. Se eu tivesse colocado um A minúsculo, ele ia mostrar ABC com letras minúsculas. Tá certo, gente? Dúvidas? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui escrita. Boa noite. Boa noite, Atos. Alguma dúvida, gente? Não, né? Vamos seguindo para mais. O B, gente, representa um intervalo de texto estilisticamente diferente do texto normal, sem transmitir qualquer importância ou relevância. Geralmente é usado para destacar palavras-chave em um resumo, nome de produtos ou comentários, ou outros vão de texto cuja representação típica seria negrito. O B, gente, ele era utilizado antigamente para colocar em negrito, certo? B significa de bold. Mas o que aconteceu? Com o advento do CSS, esse negócio, o B praticamente caiu em desuso. A gente usa ele mais para quando quiser representar uma coisa diferente, mas lembrando que isso aí eu posso formatar no CSS. Ele pode mostrar negrito, mas eu posso botar para fazer de outra cor diferente, entendeu? Qualquer cor que eu quiser, certo? Então ele acabou virando mais uma marcação semântica, tá certo? Então eu vou botar aqui só para vocês verem aqui como é que ele faz, certo? Tá aqui, ó, uma frase qualquer. Aí esse qualquer aqui, eu vou colocar uma tag aqui, B, só para vocês verem. Na palavra qualquer. Certo? Então olha só o que vai acontecer. Uma frase qualquer, o qualquer ele botou em negrito. Mas lembrando que está em negrito, mas eu posso botar a formatação que eu quiser com CSS, que é o que a gente vai ver mais pra frente. Certo? Não se prenda muito a essas coisas não. Essas formatações eu posso mudar ao meu belo prazer.
Tudo depende do CSS. Pela mesma razão, eu tenho a tag I, que é de itálico, tá? Que também destaca um texto que a gente usa por algum motivo, por exemplo, termos técnicos, expressões de outro idioma, ou pensamento de personagem fictício. Ele representa tudo como tipo itálico, mas isso pode mudar de acordo com o meu CSS, certo? Ele acaba virando uma marcação semântica. Então, a palavra frase eu vou botar com um I aqui, certo? Só para vocês verem como é que fica a palavra frase. Então tá aqui, ó. Frase ele mostra como itálico, certo? Mas lembrando que isso aí pode ser mudado com CSS. HR, ele mostra representa uma quebra temática entre níveis de parágrafo, por exemplo, por mudança de cena de uma história ou mudança de tema de uma seção. Na versão anterior do HTML, ele representa uma linha horizontal. Pode continuar sendo exibido como linha horizontal nos navegadores, mas agora está definido em termos semânticos, em termos de apresentação. O que significa? Significa que, se eu botar o HR, ele vai mostrar essa barra aqui horizontal, certo? Mas ela foi redefinida em termos semânticos. Ela é uma quebra significa uma quebra de seção, certo? Isso aí você pode mudar lá no CSS, tá joia? Mas por padrão ele vai montar essa barra aí. Então, deixa eu botar essa barra só para você ver que também é uma tag que não tem fechamento, certo? É só uma tag HR. Então tá aqui, ó, HR, certo? Então olha o que ele vai mostrar para mim. Tá vendo essa barra aqui horizontal que vai de uma ponta a outra? Não sei se vocês conseguem ver, estão conseguindo ver aí. Então essa barra horizontal aí, eu estou mostrando via HR, certo? Então ele vai representar uma quebra de seção entre eu estou começando a contar uma história, vou contar outra história. Aí você posso botar um HR entre isso aí, posso, entre as histórias, para dar um sentido de quebra. Aí lá no CSS eu posso botar uma figura, posso botar um texto, posso botar um monte de coisa, certo? Lá no HR, lá no CSS, você vai pintar e bordar com formatação do jeito que você quiser. Mas por padrão ele bota essa barra aí, certo? Se você perguntar se isso aí aparece muito, não aparece muito no HR não, viu? No site hoje em dia o pessoal não usa muito isso não. Mas eu estou colocando porque você pode ver em algum site, certo? Opa, alguém levantou a mão? Atos pergunta, tem sentido usar HR e deixar ele invisível com o CSS só para ficar o HR semântico no HTML? Pode até fazer, viu, Atos? Pode até ter sentido. Agora tem que ver qual o sentido que você quis fazer isso. Você botou o HR e deixar ele invisível? É melhor não colocar, né? Ou bota um parágrafo, uma quebra de parágrafo. Talvez se for uma quebra de parágrafo fique melhor. Certo? Se eu colocar um negócio para não ver nada, nem ter uma formatação, fica meio estranho, né? Temos o comentário HTML que eu já mostrei antes, né? Que é o sinal de menor, exclamação, traço, traço, e fecha com um traço, traço, sinal de maior, né? Então tá aqui, ó. Vou colocar nesse type circle aqui, ó, pra gente comentar ele. Então eu vou tirar do lado do texto lá e não vai, esse laranja, banana e uva vai sumir porque eu comentei, certo? Então ele sumiu porque eu comentei. E é assim que eu comento código, texto, o que eu quiser no navegador, né? Lembrando que esse comentário aí é porque ele vai ser ignorado pelo navegador, certo? O navegador vai ignorar o que está no conteúdo dessas marcações. Certo? Vamos passar para mais. Bom, aí a gente tem aqui um template básico de uma página, né? Que a gente carrega via o Emmet. O Emmet é com um plugin lá do VS Code, certo? Como é que eu faço para carregar esse template básico que a gente tem?
É bastante simples no VS Code. Eu vou salvar aqui e vou criar uma outra página para vocês verem, tá? Funciona basicamente o seguinte, ó. Eu crio uma página nova, salvo ela logo com HTML. Vou botar test2.html. Acho que eu já tenho esse arquivo. Tem. Vou mandar sobrescrever. Se eu botar exclamação, ó, só uma exclamação, e dar um Enter, ele já completa para mim. O Emmet já completa para mim. Já bota esse template básico para mim, esse esqueleto aí, ó. Vocês conseguem ver? Como é que eu fiz, Fabrício? Só digitei exclamação e dei Enter. Então o Emmet já completou isso aí para mim, certo? Aí onde tem lang aqui, N é English, eu vou botar para português, PTBR, tá joia? E onde tem um documento aqui, que seria o título do meu documento, eu vou botar o título do meu documento. Vou botar assim, meu título. Vou botar assim, sei lá, meu portfólio. Vou botar só portfólio. Pronto, você está fazendo seu portfólio. Portfólio de Fabrício. Fabrício Cabral. Certo? E aqui no body, você vai colocar suas tags, né? Você vai começar a colocar suas tags para montar o seu site. Certo? Então, sei lá, vou botar um H1 aqui, vou botar aqui portfólio. Certo? Vamos carregar essa página aqui. Teste 2. Tá aqui, ó, portfólio. Certo? Deu para entender aí, gente, como é que eu carrego o template? Como é que eu faço o template no VS Code? VS Code é a mão na roda, tá, gente? Pra gente que a gente programa em HTML e CSS, pra gente que faz páginas em HTML e CSS, é uma mão na roda. Ajuda muito, muito mesmo. Mas eu posso fazer em outro editor? Pode, você pode fazer no editor que você quiser. Você pode fazer até no bloco de notas se você quiser. Mas fica um trabalho, digamos assim, fica muito mais trabalhoso, né? Você podendo facilitar a sua vida, tudo fica melhor. Certo? Vamos voltando aqui para os slides. Aí eu especifico basicamente o que significa essas coisas aqui que tem na marcação, né? Então, lembrando que o doctype eu já falei, o HTML também, né? Então, eu falo aqui do chasset, que eu também já falei, que é sobre a especificação da codificação dos caracteres no documento HTML, que vai mostrar um conjunto de caracteres que cobre todos os caracteres e símbolos do mundo, tá? Inclusive acentuações corretamente do documento. Então, é para isso que você bota esse meta chasset UTF-8 aqui no head, certo? Isso eu já falei na aula passada, tá? Aí ele bota essa tag aqui, HTTP Archive X e tal, Content e Edge, que é uma tag exclusiva para o Internet Explorer, que foi introduzida no Internet Explorer 8 e configura a página para renderizada como uma outra versão do Internet Explorer. Isso é para manter mais compatibilidade, certo, gente? Então é para isso que o Emmet coloca essa tag aí, para manter compatibilidade, porque o que foi que aconteceu? Antigamente, quando lançaram a Microsoft lançou o Internet Explorer, ele começou a ser o navegador mais utilizado do mundo. Então, começaram a colocar certas coisas, características nele, que ele quebrou a compatibilidade com certas tags HTML, com certas tags CSS. Então, isso não foi uma coisa legal, certo? Que ele fugiu do padrão. Então, como hoje em dia é utilizado mais outros navegadores, como o Chrome e o Firefox. Então, o que acontece? Alguns sites ainda, para manter compatibilidade com o Internet Explorer, que algumas pessoas ainda utilizam, ainda colocam essas tags aí para manter compatibilidade do seu site com o Internet Explorer. Então, o que acontece? Isso aí é para poder fazer com que o site seja exibido corretamente no navegador Internet Explorer mais antigo, tá? Mas hoje em dia, o que é mais fácil fazer? É você chegar para o cliente e dizer assim, olha, você está usando o Internet Explorer, então é melhor você usar outro navegador. Mude para o Chrome, mude para o Firefox, mude para o Opera, mude para outro navegador aí, que é muito melhor do que você estar gastando esforços para compatibilizar o seu navegador, o seu site com o navegador Internet Explorer. Mas tem certas situações que isso não é possível. Então você vai ter que realmente ajustar o seu site para ter compatibilidade com o Internet Explorer. Em que cenário isso não é compatível? É permitido. Tem empresa que, por exemplo, está no Internet Explorer, está usando o Internet Explorer, e para você poder instalar um programa novo é uma maior burocracia. Então,
mais jogo você adaptar o seu site do que pedir para a pessoa mudar o navegador, tá certo? Aí temos a tag Viewport, tá? Que é a área visível do usuário de uma página web. Varia com o tipo de dispositivo. Será melhor um celular do que uma tela de computador. Então, ele vai dar ao navegador instruções de como controlar as dimensões e o dimensionamento da página. Isso aí é para melhorar, é para fazer a responsividade do site. Ou seja, para ele poder modificar a largura da página de acordo com cada dispositivo, certo? Se a tela é menor, então tem que ter uma exibição diferenciada do que de uma tela maior, como um tablet ou uma tela de computador, certo? Então, essa tag Viewport faz isso. Aí tem um exemplo aqui de um site sem usar o Viewport e usando o Viewport. Aí daí você vê a diferença para que serve a tag Viewport. Certo? Deu para entender aí, gente? Uma imagem é melhor do que 1000 palavras, né? É melhor botar essas imagens aí para mostrar sem Viewport e com Viewport do que você tentar explicar para que serve, né? Mas eu posso fazer alterações específicas sem ser só esse viewport, que é automático, no caso, ajuste automático. Mas tem alguma... Eu posso fazer ajuste só no celular da forma que eu queira que eu organize? Pode. Aí o Atos pergunta assim, o viewport quer substituir o media query? Não, Atos. A ideia é você trabalhar os dois em conjunto. É justamente isso que o Atos está falando, viu, Camila? Existe um recurso chamado media query, que eu adapto o meu conteúdo de acordo com o tamanho da tela, certo? Aí a gente vai ver isso mais pra frente, bem mais pra frente. Aí a ideia é, isso substitui o outro? Não, um depende do outro. Um é para usar os dois em conjunto, tá certo, Atos? Até porque, por exemplo, no caso dele só dá uma organizada inicial. Sim, Atos, só dá uma organizada inicial. Se você quiser, por exemplo, que o menu seja exibido, por exemplo, todo na vertical, aí você tem que usar o Media Query. Senão ele vai mostrar todo, vai dar uma esticadinha no menu, mas vai ser mostrado do mesmo jeito que ele mostrasse num site normal, entendeu? Ô, professor, Oi. desculpa aí, mas veio isso na minha cabeça. Quando a gente tá no celular e no site a gente coloca pra desktop, ele meio que desabilita esse viewport? Não. O viewport vai se adaptar de acordo com a tela. O viewport fala pro navegador adaptar o conteúdo de acordo com a tela, entendeu? Entendi. É porque, tipo, quando a gente tá num site assim pelo celular e coloca lá pra exibir como desktop, ele fica, tipo, igual, só que fica que nem aquela imagem que você mostrou. Fica as coisas bem... Qual imagem? Da esquerda ou da direita? Essa aqui, ó, da esquerda. Certo. Tem que ver se tá com viewport. Tá com viewport? Não, tipo, ele funciona normal, mas, tipo, nas configurações do Chrome. Se a gente colocar pra exibir a página como desktop, entendeu? Tem que ver se tá com viewport, tem que ver se tá com alguma media query, tem que ver como é que tá o site. Deu pra entender o que eu quero dizer? Acho que sim. Porque você tá vendo no ambiente, tá de um jeito. Aí se você te levou por exemplo, o desktop e mudou a forma, mudou pra esse como sem viewport, aí você tem que ver, poxa, mas será que o site tá com viewport? Não tá funcionando? Se ele botou alguma media query que não tá no formato correto, eu tenho que ver como é que tá o site, entendeu? Fica até difícil de dizer como é que tá a formatação que tá exibindo corretamente, se eu não ver as tags que tem, entendeu? É uma ferramenta do próprio Google Chrome, tipo, em qualquer site. Eu sei qual é que você tá falando, a gente vai falar dela mais pra frente também. É o Google DevTools. A gente vai ver também. Isso aí que você tá fazendo... isso aí que você tá falando aí é pra gente mudar a exibição do formato de acordo com... A gente, por exemplo, tá montando uma página, aí eu quero fazer assim, como é que seria essa página num celular tal? Num outro display. Então eu posso simular isso no Google DevTools. Aí a pergunta toda é a seguinte,
Se o site tiver com os recursos, por exemplo, como viewport ou sem viewport, aí ele vai mostrar diferentemente, entendeu? Eu faço isso muito em site do governo, que a maioria não funciona muito bem para celular. Aí quando eu boto para exibir como modo desktop, as coisas funcionam. Funciona melhor, né? Geralmente são coisas do governo, né? Mas, enfim, vamos continuando aqui. Então, eu tenho a tag link, que ela redefine um relacionamento em um documento atual e um recurso externo. A gente usa mais esse link aqui, gente, para duas coisas. Uma é para vincular a folha de estilo CSS externo no HTML, que eu posso botar tá aqui no header, eu boto o link, o atributo rel, dizendo que é um style sheet, e o href é o estilos.css, que pode ser qualquer nome, certo? No caso, é um arquivo CSS. Então, esse aqui vai poder linkar uma página HTML com uma folha de estilos. Então, é assim que relaciona um com o outro, certo? E também eu utilizo para adicionar um que eu chamo de favicon. O que é um favicon? Tá aqui. É uma pequena imagem exibida próxima ao título da página na aba do browser, certo? Como é uma pequena imagem, deve ser simples e com alto contraste. Então, se você quiser um site para criar seu favicon, eu recomendo esse favicon.io aí, tá? É só um exemplo que tem, você pode achar outro. Então, se você olhar aqui no meu navegador, você está vendo que tem uma câmerazinha do Meeting aqui, ó. Esse aqui é o favicon do Meet, certo? Tá aqui, ó. Esse quadradinho aqui azul, esse aqui é o favicon do Classroom. Esse favicon aqui do M aí é o favicon do Gmail. E assim por diante, certo? Perfeito. Aí, como é que eu coloco esse favicon aí? Eu boto aqui, ó, link, rel, igual a icon, type, o tipo da imagem que eu estou carregando, se é uma imagem PNG, ou BMP, ou JPEG, aí varia de acordo com o frame rate. Dê preferência ao formato PNG, tá, gente? Hoje em dia, dê preferência a esse tipo de formato, porque ele é um formato mais otimizado, é menor que o JPG e permite transparência, coisa que o JPG não permite, tá certo? Então, se você for carregar alguma imagem, dê preferência para o tipo um tipo PNG, tá certo? E o href é o nome do arquivo, no caso favicon.png, certo? Aí finalmente a tag div, que nosso amigo Rafael tanto fala, se faz div no papel, né, Rafael? Para que serve a tag div? Ela define uma divisão ou uma seção no documento HTML. É usado como container para elementos HTML que pode ser utilizado com CSS ou manipulados com JavaScript. Deve ser utilizado quando não tiver outro elemento de semântica, que a gente vai ver mais para frente, como article ou nav. Certo? Isso aqui, gente, pense assim, é como se fosse uma divisão lógica. Eu pego um texto qualquer, por exemplo, tá aqui, ó. Vou mostrar aqui nesse teste 2 aqui. Deixa eu botar um texto aqui qualquer, sei lá. Uma frase qualquer. Vou botar aqui assim. Certo? Vou carregar, ó. Carreguei aqui na minha página, uma frase qualquer. Tá aqui. Uma frase qualquer, uma frase qualquer, uma frase qualquer. Vou colocar um div nesse texto aí. Certo? Então tá aqui, ó. Div. Fechei div. Vou atualizar. Ó, atualizei. Não mudou nada. Aí você pergunta, mas Fabrício, não mudou nada, não fez nada. Exatamente. Ela é só uma divisão lógica. Isso aí a gente pode utilizar em conjunto com o CSS para fazer certas coisas. Aí a pessoa pergunta assim, ah, mas eu uso o div para centralizar. Por quê? Porque você vai lá no CSS, aí você bota aqui, sei lá, um ID aqui dizendo assim, centraliza, sei lá. Que você vai pegar lá no CSS e dizer assim, eu quero pegar o conteúdo que está dentro dessa div e centralizar. Aí ele vai pegar e centralizar esse conteúdo aí, certo? Então, ele é uma divisão lógica. E a gente vai ver isso mais para frente. Como é que eu posso pegar esse conteúdo aqui e centralizar, por exemplo? Tá aqui, ó.
Veja que não mudou nada, continua do mesmo jeito. Porque ele faz só uma divisão lógica. Ele pega aquilo ali e faz. Eu vou pegar esse cara que está aqui e vai ser diferente dos outros textos que está no meu site. Então, ele vai pegar aquele conteúdo lá e fazer uma formatação, ou fazer um alinhamento, fazer alguma coisa diferente dos outras porções do meu documento HTML. Não sei se deu para entender a ideia da coisa. Certo? Se não deu para entender, é normal, tá, gente? Isso aí a gente vai trabalhar mais para frente, como é que a gente pode pegar esse div aí e fazer uma certa transformação com ele, certo? Principalmente transformação de formatação. Aí você vai trabalhar junto com o CSS para poder fazer isso, certo? Esclareceu tua dúvida aí, Rafael, sobre a div? Tá tranquilo, né? Beleza. Aí tem um exemplo aí de div que eu botei, por exemplo, destacado. Aí eu vou lá no CSS e vou mudar, por exemplo, tá aqui eu botei um class aqui como destacado. Botei um class, eu botei um ID. Aí depende de como você quer fazer lá no CSS, certo? Aí a gente vai ver mais pra frente isso. Aí ele vai pegar esse conteúdo que tá aqui e vai botar de uma maneira destacada, certo? Spam. Do mesmo jeito que eu tenho um div para mudar um conjunto de texto, eu posso ter a tag spam para fazer um container inline. Como assim container inline? Container da mesma linha, para marcar parte de um texto ou de um documento. Ele pode ser utilizado com CSS ou manipulado com JavaScript, com atributo class ou ID, certo? Como diz antes, é parecido com a tag div, mas a tag div é para bloco, enquanto spam é para um elemento inline. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, ó, do mesmo jeito que eu peguei um bloco e fiz aqui, o spam é para fazer um texto inline. No caso, fazer uma coisa assim, ó. Spam. Mudar só a palavra frase, certo? A segunda frase. Vê que ele não muda nada, ó. Continua a mesma coisa. Por quê? É para fazer uma característica lógica naquilo ali. É para como se fosse assim, eu estou fazendo uma marcação aqui, que eu vou fazer uma mudança mais para frente, onde está esse spam aí. Só que esse spam aqui, eu vou poder botar ele numa class, por exemplo, class, sei lá, destacado ou no ID. Fica a gosto do freguês. Certo? Eu botei ID aqui, viu, gente? Mas normalmente a gente usa mais class mesmo. Certo? Porque ID você coloca para um elemento único dentro da sua página. Quando você tem vários, centraliza, por exemplo, o mais comum é você usar num class mesmo. Certo, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Até agora? Então vamos seguindo. Ó, eu até boto como exemplo aqui, por exemplo, o spam, eu posso botar tag style. Aí eu posso mudar, por exemplo, uma cor. Certo? Eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui não é o recomendado, tá? Vou botar só para você ver que eu posso mudar para você ver que eu posso mudar para um elemento só no bloco, certo? Então tá aqui, ó. Tá vendo aqui que a palavra frase ele botou azul? Mas isso aqui não seria o recomendado. Certo? Não seria o recomendado. Por que, Fabrício, isso aqui não seria o recomendado de fazer? Eu botei só para ilustrar. Mas isso aqui não seria o recomendado porque você está mudando um estilo no código HTML. O ideal seria você botar um class aqui e você poder alterar essa cor lá no CSS. Certo? Porque se você usa vários elementos HTML aqui, por exemplo, vamos supor que você usa esse cara aqui, aí, só para você sentir o drama da coisa, certo? Tá aqui, ó, mudou aqui, digamos aqui, ó, e mudou aqui, certo? Tá aqui, ó. Vou começar a mostrar só para você sentir o drama da coisa. Então tá aqui, ó, frase azul, frase azul, frase azul. Aí vamos supor que você quer mudar isso para vermelho. Aí o que você quer ter que fazer? Você tem que fazer aqui onde tem blue, você vai mudar aqui, ó, para red.
red e red. Não é isso? Ou seja, eu mudei em 3 cantos diferentes, tá aqui, ó. Botou para vermelho. Não sei se dá para ver aí, deixa eu aumentar aqui. Então tá aqui, ó. Vermelho, vermelho, vermelho. Só que o que acontece? Você mudou em 3 cantos diferentes. E se você esquece de mudar em um canto só? Aqui você não vai mudar porque tá tudo em cima. E se tivesse lá no final também, lá no final do documento, e o documento fosse grande? E aí? Com CSS, você vai poder mudar isso num canto só. E de uma vez só muda todos esses de blue para red. Então é muito mais prático, muito mais elegante você poder fazer esse tipo de coisa usando o CSS, certo? Então, formatação, gente, a gente usa CSS, a gente não usa HTML para fazer esse tipo de coisa. Deixa as formatações para o CSS. Tá joia? Alguma dúvida, gente, até aí? Deu para notar a diferença? Vocês estão acordados, então? Ah, bom. Todo mundo calado. Pensei que estava até dormindo. Ah, certo. Joia. Então vamos lá, vamos seguindo. Aí temos as principais tags HTML, que temos como montar uma tabela. Mas eu vou parar por aqui, porque já tem quase 1 hora de aula. Tá certo, gente? Aí na próxima aula a gente continua com o table. Tá ok? Vou parar aqui a gravação e vou fazer a chamada.